Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 7, do versículo 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoando de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou neste? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és a Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta frase de Nicodemos resume todo hoje o coração endurecido. Aquele coração que se endurece para a graça, para acolher a verdade que vem de Jesus. Nós vemos aqui que Jesus, o que ele faz? Ele proclama a palavra, ele anuncia, ele fala do reino de Deus, ele apresenta a verdade. Mas diante dessa verdade, uns se admiravam. Nossa, que homem sábio, que sabedoria, que ensinamento. Outros rejeitavam, questionando, achando desculpas, conspirações, fazendo arruaça contra Jesus, né? Conspiração, se unindo uns com os outros, dividiu a multidão. Então não era um só, eles dividiram. Aquele questionamento faz com que pessoas também ficassem com eles, né? Então, diante de um questionamento, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos trazer para a nossa vida. Um questionamento dentro da igreja católica, que acontece muito. Eu não vou no fazer o acampamento, porque aquele fulano fez acampamento. E olha, ele está fazendo, ele continua do mesmo jeito. Eu não vou na Santa Missa. Não vou na missa, porque fulano está à frente lá fazendo a leitura, mas ele está adulterando, né? Não vou servir na pastoral, porque lá tem panelinha, dentro da igreja tem panelinha. Querido irmão, não vou ir no acampamento porque quem está servindo lá está com a vida desregrada. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Esses homens achavam desculpas para ouvir a verdade de Deus. Quando você vai dentro da igreja católica, eu quero dar uma resposta bem rápida. Eu falo que a igreja católica é aquela hospedaria que Jesus ele fala uma parábola, que encontraram um homem caído no chão, levaram ele para a hospedaria, lá passou azeite, óleo, cuidou, tratou de suas feridas. Querido irmão, é ali na igreja que vai ser curado o adúltero, é ali na igreja que vai ser curado o leproso, é ali na igreja que vai ser curado aquele que está vivendo no pecado porque ele precisa se libertar, ele teve um despertar na vida dele. Então o acampamento é um despertar. Quando a pessoa vai servir lá, estando em situações difíceis, ele é convidado a servir em vários lugares, né? Tem lugares que a gente tem que ver que quem organiza tem que ter um cuidado específico para colocar aquela pessoa com problema. Por quê? Porque ela pode ser atacada, né? Então é um cuidado, é um amor também. Então assim, a igreja tem um cuidado enorme com aqueles que estão na luta da conversão, que é aquela conversão diária, que é tomou um despertar, decidi amar Jesus, decidi seguir Ele, mas eu preciso ir ouvindo a verdade que vem de Jesus e me curando. Como tem pessoas que ouvem e curam, como tem pessoas que vão embora, porque não aguenta muito a verdade. Por quê, irmãos? A verdade vai contra o nosso humano, os desejos da carne. Então, a embriaguez não pode, adulterar não pode, orgias não pode,
essas musicadas mundanas aí que fala besteira, não pode. Então assim, é tudo isso que nós sabemos que isso é a verdade, que vem de Deus, e aí a gente vai ouvindo a verdade e vai se adaptando, vai vendo a verdade, vai mudando. Então é uma conversão, isso aconteceu comigo. Minha conversão foi em 2008, né, onde que eu fiz o acampamento. Mudei muito, conheci o amor de Deus realmente, senti essa presença de Deus, tomei uma decisão de tudo que Jesus me mostrasse eu ia mudar. E isso que eu falei para Jesus lá, tudo que o Senhor me mostrar, Senhor, eu vou mudar. Em 2014, até então, eu não tinha consciência que a bebida era algo que me fazia mal. Eu achava que não, porque todo aquele que bebe fala que não. Então, quando vai ferir algo nosso, a gente sempre acha uma desculpa. Ah, não, transformou água em vinho, tem que beber, né? Então, assim, eu achava, assim, passagens que me ajudassem a apoiar o meu erro, mas de uma forma mal interpretada. Então, a bebida é proibida? Não, mas a embriaguez sim, como nós vemos lá em Coríntios. Como nós vemos Paulo alertando, não vos embriagueis com o vinho da devassidão, mas sim com o Espírito Santo. Porque a embriaguez tira a lucidez, a embriaguez tira a tua atitude, o teu pensar. Então, se você fazendo alguma coisa embriagado, no outro dia você não vai recordar, e daí? Ah, eu fiz embriagado, eu não lembro de nada. Então, a culpa já está antes de você se embriagar. Então, quando você se embriagou, já estava errado. Porque você sabia que embriagado faz mal. Sabia que você embriagado, você vai brigar com a tua esposa, vai bater na sua esposa, vai xingar teus filhos, vai chegar fazendo coisas erradas na casa. Então, é a prudência. Jesus nos pede a prudência. Então, querido irmão, tudo isso a gente conhece quando a gente não acha desculpa para Deus. E é isso que hoje nós vamos meditar. Vamos meditar a frase de Nicodemos, né? Que disse, olhando para Jesus, conhecendo ali já Jesus, porque ele tinha conversado com Jesus, ele tinha conhecido a tamanho da grandeza de Jesus, ele disse assim, não se pode condenar antes de ouvir e conhecer. Então, antes de você conhecer toda a verdade da Igreja Católica, antes de você conhecer toda a verdade do que é ir para a Santa Missa, que não é para ir ficar cuidando da vida do irmão, ir para o acampamento, que não é para você ir ficar cuidando da vida do irmão que está lá servindo, aquele irmão que fez e que não deu certo. Quantos irmãos que fez e deu certo, né? Então é para você ir viver com Jesus. É você ir. Então quando tem alguém que está servindo lá que você acha que não está bem, que não tem condições de estar lá, porque falta o bom, né? Falta aquele, o santão lá. Então se você que não é santão e não vai servir, então não reclama daquele que foi, porque ele estava disponível, irmão. Ele estava disponível porque a vontade dele de vencer é tão grande, vencer o eu, que ele vai com toda a sua podridão, mas com tanta vontade de ajudar aquelas pessoas a mudar, que ele não se importa de dar a cara dele a tapa. Mas nós temos que estar lá, aquele que conhece a verdade, a orientar, aquele que conhece a verdade, a dizer, a proclamar. E com certeza, com o cheio do Espírito Santo, vai haver mudança plena de cada irmão que vai estar servindo. Então, por isso, não se condena sem antes ouvir e conhecer a verdade. Coloca a mão no teu coração agora. E o que o texto me leva a dizer a Deus, Senhor, quero pedir perdão pelas vezes que eu condenei aquele irmão, sem antes saber a verdade dele. Pelas vezes que eu condenei, talvez até quando você ouve alguém falar de um casamento, de uma separação. Você ouviu só o lado da mulher, você ouviu só o lado do homem, e você condenou aquela outra pessoa por causa disso. Ou talvez você ouviu somente um pai, uma acusação de um filho, você não ouviu o filho, né? Você não ouviu o que o filho também tem para dizer. Mas, querido irmão, o que eu estou dizendo são pequenas situações que está vindo no meu coração. Você ouviu uma situação que aquela pessoa fez com outro, mas você não ouviu a outra pessoa, a situação dela, né? O que é que aconteceu. Então, diante de tudo isso, uma coisa eu tenho certeza. O que vem de condenação sem antes você escutar a verdade de ambas as partes e você ajudar aquelas pessoas, o teu coração já começou a viver uma circunstância errada. Então vamos pedir, Senhor, dá-me um coração que não condene. Como disse Jesus, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Se o próprio Deus fala isso na sua palavra, quem sou eu para condenar o irmão? Quem sou eu para julgar aquele dentro da minha casa? Quem sou eu para ficar só condenando os outros dentro de casa, achando defeito nos outros? Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi dentro da minha casa. Quando eu tive o meu despertar de conversão, eu queria que todo mundo tivesse o mesmo sentido. Porque a gente convive no ambiente, a gente erra, então muitas vezes eu dei o contra-testemunho. E esse contra-testemunho ficou lá no meu filho, ficou lá na minha filha, ficou lá na minha esposa, a briga, a discórdia. Mas eu quero mudança.
E quando eu quero mudança, talvez é um grande erro que a gente comete, é a gente começar a só condenar e não amar. Porque quando você só condena e não ama, você também despertar naquela pessoa uma vontade de mudança, você desperta nela um ódio, uma raiva. Porque você, quando olha para você, você só sabe achar defeito, você só sabe achar podridão. Querido irmão, se você for olhar para cada um tem seus defeitos. Cada um tem seus problemas, mas como a gente acabou de dizer, cada um está lutando. Então, quando a gente ama, o amor cura. Eu vi um exorcista falando essa semana que a maior exorcização que temos não é colocar a mão e ali rezar, não. É a convivência com o amor. Se você amar, Satanás tem raiva do amor, porque ele não sabe o que é amar. Ele tem ódio, ele tem raiva, ele quer condenar. Então, neste momento, Senhor, dai-nos a graça da convivência do teu amor, para que a gente não condene, mas diga a verdade sem condenar. Diga a verdade sem julgar. E a melhor forma é expressar no teu agir, meu irmão, dentro da sua casa. É você fazer aquilo que tem que ser feito da tua parte, dar bom exemplo. É dar bom exemplo de ir na Santa Missa, é dar bom exemplo de confessar, é dar bom exemplo nas tuas palavras, é dar bom exemplo no amor, na compreensão, e não julgar essas pessoas que estão com você, mas sim parar de achar defeito e começar a ver qualidades também nessa pessoa. Isso eu estou falando, irmão, porque a palavra hoje nos leva a refletir. Não se pode condenar antes de ouvir e conhecer. Então conheça primeiro todos os sentimentos da pessoa que convive com você. Conheça também todo o agir dessa pessoa que convive com você. Quando você conhece, você vai começar a ter compaixão. Você vai começar a entender que aquela pessoa sofreu algo lá no seu passado que feriu hoje a pureza dela. E essa pureza ferida precisa de paciência. E essa pureza ferida precisa do teu acolhimento, precisa do teu amor. E quando a gente ama, vai curando tudo e vai libertando. Sabe, irmão, quando eu estava fazendo o café com Jesus, me vi a imagem de uma criança com a mão toda dentro da boca, assim, até o cotovelo. Falei, nossa, como que isso pode acontecer? E me veio muito assim, com discernimento, né? O Espírito Santo. Crianças que sofreram muito ataques no seu falar. Espancamento. Na hora da correção. Muito espancamento, muita na sua boca, dava tapa na sua boca. E isso fez com que você perdesse a vontade de falar, a vontade de corrigir. E diante de ser mãe e ser pai, nós precisamos usar as palavras certas, usar as palavras de correção. E nesse exato momento eu tenho certeza que o Senhor está libertando essa criança que hoje é adulto de toda a opressão da sua boca, dos seus lábios. E você vai começar a direcionar a sua família com correção, com sabedoria, sem nervosismo no corrigir. Porque quando você explode para corrigir por causa que você foi também ferido na sua infância. Então, com muita paciência, muito mansidão, Deus está derramando a graça neste coração de uma correção. E que jeito? Vou conhecer primeiro antes de eu condenar. Então, antes de você julgar qualquer situação da sua casa, conheça a verdade antes. Olhe bem antes de você julgar a pessoa aquela situação que você ouviu dizer. Conheça bem antes, vê se é verdade, vê se realmente aconteceu, vê o que aconteceu. Não vai agredindo em palavras, não vai xingando. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que isso aí é uma correção que Deus dá para nós, para muitas pessoas. Muitas pessoas, o Senhor está me colocando, que já começa a falar bobeira antes de conhecer a verdade. Já começa a condenar a pessoa antes de conhecer a verdade. Me veio uma situação que aconteceu comigo, dando um testemunho, né? Que a minha filha estava passando por um momento difícil de ansiedade, de depressão. E chegou aos meus ouvidos assim, como que pode, né, irmãos? A pessoa não sabia a situação. Falou, não, isso é muito mimo, muito mimada, né? E a minha filha chegou a tentar mesmo, era uma situação difícil. E a pessoa não conhecia, mas chegou aos nossos ouvidos. É assim, Satanás é assim, ele vai lá e coloca a semente no coração da pessoa, faz a pessoa falar e depois chega até você, porque ele quer criar divisão.
E era pessoa conhecida, pessoa de família. Então, assim, como que é duro quando você ouve assim um julgamento errado, sabe? Sem conhecer a verdade sua, sem conhecer o que aconteceu. E isso pode ter acontecido comigo também com outra pessoa. Hoje eu me cuido muito, porque antes eu tinha também essa expressão errada, talvez falar sem pensar. Hoje eu tomo cuidado. Fale, antes que o teu falar seja pior que o teu silenciar, silencie, né? Antes que você for falar bobeira, silencia. Então que esse mover venha agir no nosso coração hoje para conhecer Jesus. Para que não deixe que nada interfira que você faça um acampamento, que nada interfira que você vá à Santa Missa, que você vá confessar. Pare de condenar e achar desculpa para se aproximar de Jesus. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa Igreja Católica, meu irmão, é rica em conhecimento. É rico em conteúdo maravilhoso de Jesus. Só conhece e vive na graça quem se deixa conduzir. Aquele que fica olhando e condenando os outros ao seu redor, porque tá igual aqui, ó. Igual a situação aqui. Fica achando desculpa, fica achando um monte de coisa. Porque na verdade falta a minha dedicação, falta a minha vontade de se aproximar de Deus. Que Deus abençoe o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,